Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de Santa Faustina, aquela que nos trouxe a grande graça que Jesus quis espalhar pelo mundo, de espalhar a sua misericórdia, né? A devoção à divina misericórdia, ao Jesus misericordioso. Então, que pela intercessão de Santa Faustina, a misericórdia de Nosso Senhor e essa devoção, né, ao lado aberto de Nosso Senhor, de onde jorram toda misericórdia de Deus, possa crescer dentro do nosso coração, né? Que pela intercessão de Santa Faustina, a misericórdia do Senhor alcance os nossos corações, as nossas almas. Primeira leitura de hoje, Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 4a, que é a primeira parte, aí vai 5 e 6, depois pula para a segunda parte do 7 e vai até o 12. E o Evangelho, Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. Dia do nascimento do judaísmo. Esdras faz a leitura da lei. Lembra que eu disse que Esdras era um dos pais, né, do judaísmo? Está aqui. Então, vamos ver aqui a narração desse momento, né? Ora, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estavam assim instalados em suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada defronte da porta das águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Yahvé havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos os que tinham o uso da razão. Era o primeiro dia do 7º mês. Na praça situada diante da porta das águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira construído para a ocasião. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele dominava todo o povo. E quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse a Yahvé, o grande Deus. Todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém, Amém. E depois se inclinaram e se prostraram diante de Yahvé com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, enquanto o povo estava de pé. Aí vai pular pro 12. Não, aí continua. E Esdras leu no livro da lei de Deus, traduzindo e dando sentido. Assim podia-se compreender a leitura. Então, Sua Excelência Neemias e Esdras, o sacerdote e escriba,
e os levitas que instruíram o povo, disse a todo o povo: hoje é um dia consagrado a Yahvé vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Olha que devoção. Disse-lhes ainda: ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai poções a quem nada preparou, pois hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Não vos aflijais, a alegria de Yahvé é a vossa fortaleza. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: calai-vos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram poções e se expandiram em grande alegria, pois haviam compreendido as palavras que lhes foram comunicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pessoal, tá aqui a narração do dia consagrado ao Senhor. Primeira coisa, que são duas coisas que eu quero comentar sobre essa primeira leitura. A primeira, o zelo com o costume, com a tradição, com o rito litúrgico. Esdras abriu o livro, começou a ler da aurora ao meio-dia. E quando ele abriu, todo o povo se pôs de pé. Quando Esdras começou a bendizer a Deus, o povo com as mãos erguidas respondeu amém e colocaram o rosto em terra. Olha a devoção, olha a piedade, né? Nós devemos aprender isso. Nós devemos pedir isso. Senhor, quando eu estiver na missa, que eu tenha um coração devoto, piedoso. Quando eu comungar, que eu comungue com devoção, com piedade. Quando eu rezar, quando eu fizer a minha oração, que eu faça com devoção. Mas o que eu queria chamar muita atenção aqui, que é a segunda coisa, eu acho muito importante, é quando ele diz assim, ó: ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai poções a quem nada preparou. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Tomai bebidas doces, mandai poções a quem nada preparou. Ide, fazei uma refeição abundante, mas também mandai poções a quem nada preparou, porque hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Gente, é um dia consagrado, é um dia separado, é um dia ofertado ao Senhor. Quando a gente divide aquilo que a gente tem, é legítimo que nós desfrutemos do fruto do nosso trabalho. E a alegria do Senhor é a nossa força. Como diz a palavra aqui, a alegria de Yahvé é a vossa fortaleza. E olha, o Senhor se alegra com as nossas conquistas. O Senhor se alegra quando nós demonstramos devoção e piedade a Ele, contrição a Ele. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos a grandeza dEle. O Senhor se alegra quando atos são cometidos de oferta e devoção ao Senhor. E ainda o Senhor diz: ide, fazei uma refeição abundante, ou seja, desfrutemos, é legítimo, é genuíno que nós desfrutemos do fruto do nosso trabalho, mas mandai poções a quem nada preparou. A gente precisa dividir o fruto do nosso trabalho. São Paulo vai nos exortar em uma de suas cartas e vai dizer: olha, que o fruto do teu trabalho seja para garantir a tua subsistência e a do indigente. Você quer ver você alegrar o coração de Deus? É você dividir o que você tem com quem precisa. Aquele que está no meio da rua, mas aquele também que muitas vezes bate a sua porta, liga para você, lhe pedindo ajuda. A gente precisa aprender a cada vez mais ser desapegado da vida material. Viver cada vez mais no espírito e cada vez menos na carne. Aprender a dividir os bens que o Senhor nos confia, porque tudo é Deus que nos dá, fruto do nosso trabalho que o Senhor abençoa. Como é que a gente devolve para Ele? Dividindo. Eu aqui não estou dizendo em você ser feito de besta, em você vilipendiar o próprio patrimônio que você venha eventualmente a construir. Eu não estou falando disso, não.
Mas eu estou falando da gente aprender a dividir tudo que a gente tem. A começar dos bens subjetivos, o nosso tempo, que é tão caro, tão valioso, até os meios objetivos mesmo, né? Colocar os nossos bens materiais à disposição do outro, de fato aprender a dividir, mandar porções daquilo que a gente tem para quem nada preparou, para quem nada tem, ou principalmente para aquele que pede a nossa ajuda. E essa ajuda muitas vezes se materializa através de um pedido mesmo. E a gente, porque muitas vezes é apegado, né, aos bens materiais, à vida material, a gente muitas vezes não divide, não aprende a partilhar, a dividir aquilo que somos, aquilo que temos. Que a primeira leitura de hoje, quando diz isso, ide fazer uma refeição abundante, mas também mandai porções a quem nada preparou, possa inflamar no nosso coração esse desejo genuíno. Espírito Santo, me concede a graça de ter um coração pobre, mas para que mesmo diante de uma circunstância em que eu viva muito bem, eu saiba dividir aquilo que o Senhor me deu, com quem precisa, com quem pede a minha ajuda. Dá-me um coração generoso, não um coração avarento, né? O evangelho de hoje, Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vou tentar ser bem objetivo aqui, tá? Primeira coisa, versículo 1 ainda. O Senhor designou 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente. Olha para a vida dos santos. São Francisco de Assis tinha uma ordem, fundou uma ordem. São Padre Pio, franciscano. Santa Teresa de Calcutá, fundadora também de uma obra. Os nossos santos inspiradores todos viveram, de certo modo, em comum unidade, em comunidade. O Senhor envia os discípulos como? Sozinho? Não, 2 a 2. Porque o Senhor não nos quer sozinho. O Senhor ama fazer comunidade. Começa na Santíssima Trindade. Nós professamos a fé num Deus que é uno em pessoas 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Perceba, a Santíssima Trindade já é uma comunidade. O Senhor não nos fez para sermos sozinhos, para andar sozinhos. Aí Jesus, o Verbo se encarna no seio, no ventre de uma mulher. Sagrada Família. Jesus vem por meio de Nossa Senhora para ter o seu caráter humano forjado por São José e por Santa Maria, sua mãe. Ou seja, família, comunidade, né? O Senhor nos quer
vivendo em comunhão. E eu digo a vocês, nos tempos atuais, aliás, acho que desde que o mundo é mundo, a gente que almeja viver a vontade de Deus, a gente que almeja viver a palavra de Deus, é muito importante que a gente viva, que a gente se junte e se aproxime, né, de pessoas que queiram, que amem as mesmas coisas que a gente ama. Em uma palavra, a vontade de Deus, o Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E aí, então, Deus não nos quer sozinhos, tá bom? Pedi ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Nós precisamos clamar por vocações santas. Nós precisamos clamar por vocações santas. Quando você vê um escândalo de um padre, não fique falando mal dele, não. Bote o seu joelho no chão e peça a Deus sacerdotes santos. Quando você vê um leigo dando contra-testemunho, não vá falar mal dele, não. Bote o seu joelho no chão e peça ao Espírito Santo pela graça dessa pessoa, desse homem, dessa mulher que você viu dando contra-testemunho. E mais do que isso, peça ao Senhor, Senhor, manda padres que sejam santos, manda religiosas que sejam santas. Ergue, Senhor, em nosso meio, homens que assumam a vocação matrimonial para serem verdadeiros faróis, que iluminem a existência que está ao seu redor, pelo compromisso que tem com a missão de ser marido, de ser pai, de ser esposo, de ser chefe de família. Nós precisamos pedir ao Senhor da colheita que envie operários. Peçamos pregadores que pregam e são coerentes com aquilo que falam, que a vida testemunha antes de qualquer palavra aquilo que o pregador, eventualmente a pregadora, fala. Peçamos ao Senhor vocações santas, e o Senhor nos alerta: eu vos envio como cordeiros entre lobos. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, o cristão que não tem medo de assumir a sua fé e tudo o que ela nos exige, ele eventualmente vai ser perseguido na universidade, no ambiente de trabalho, dentro de casa, numa roda de amigos. Eventualmente ele vai ser ridicularizado. O martírio dos tempos atuais é o martírio da ridicularização. Já nos ensinava e nos alertava o saudoso Papa Bento XVI, né? E o versículo 12, ele nos dá uma lição. Qual é? Vamos lá, para o versículo 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aquela cidade aqui, Jesus está se referindo à cidade que não acolhe os operários de Deus, né? Então, dois aspectos aqui a gente pode meditar para encerrar a nossa léxio de hoje. Aquele que não acolhe o servo de Deus, o consagrado de Deus. Qual é o salário? Esse rigor com que o Senhor nos tratará. E aquele que, em uma expressão, não acolhe a própria vontade de Deus, não acolhe a palavra de Deus. O Senhor precisa que nós abramos o nosso coração e diga: Senhor, eu acolho a tua palavra, eu acolho a tua vontade, e os servos que quiseres enviar, que eu possa bem acolhê-los. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.